Então tá, vamos lá, vou voltar na lâmina. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Eu quero saber quanto que seu Antônio percorre, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o arco por 360. Isso é tipo uma regrinha, para eu definir a quantidade de voltas completas que seu Antônio vai dar. Então, 2.610. Eu vou dividir por 360. Vou fazer aqui uma aproximação. 5 voltas dá 1.800, então dá mais de 5 voltas. 6 voltas dá 2.160, dá 7, dá 8 voltas, eu acho, hein? 360, vamos pensar aqui, ó, 360 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48, me vai 4. 8 vezes 3, 24. 20, não, passou. Nada de 8, não. Não vai dar 8, não. 7 dá 2.520. É. 360 vezes 7. 0, 7 vezes 6, 42, vai 4. 21, 25, 2.520. Então, 7 voltas. Então, o seu Antônio, com a sua caminhadinha, com a sua toalhinha, sua aguinha, ele vai dar 7 voltas completas, que dá 2.520 graus. E aí me sobra aqui 0. 11 menos 2, puxa, na hora que eu queria. Puxa, agora vai. 9. E aqui cedeu, ficou 90, né? Então, deu redondo aqui 90 graus. Mas vai servir também. Então, o que aconteceu aqui com o seu Antônio? O seu Antônio ele vai dar 7 voltas completas e mais 90 graus. Então, olha só. Cada volta completa que o seu Antônio dá em volta dessa praça, aí nós vamos lembrar da geometria plana. Lembra do catupiry, comprimento da pizza, comprimento da borda da pizza. Comprimento igual 2 vezes o π e vezes o raio. Então, isso é uma volta. Então, essa uma volta, esse comprimento é 2 vezes... Aqui eu não coloquei o valor do π, né? Vou colocar aqui π. Vamos adotar como 3,14. Então, 2 vezes 3,14 e vezes o raio, que é 100. E aí eu tenho o comprimento igual 3,14 vezes 100, aqui já dá 314, 2 vezes 314. E aí eu tenho que o comprimento de uma volta é 624. 624 metros. Então, isso aqui, ó, é o que o seu Antônio percorre em cada uma das voltas que ele faz. E o que acontece? Bom, acontece que o seu Antônio, então, ele deu 7 voltas completas. Então, 7 vezes 624. Vem para o rascunho aqui. 624 vezes 7. 7 vezes 4, 28, me vai 2. 7 vezes 2, 14 e 2, 16, me vai 1. 7 vezes 6, 41, 42. Isso está dando 4.268 metros. Então, o seu Antônio, olha só, o seu Antônio não é fraco não, hein? Ele está caminhando aí, ó, 4 quilômetros e 200 e pouco. Então, 4 quilômetros ele já ganha. Jairo. Oi. Perdão. 368. 7 vezes 6, 42, mais 1, 43. 7 vezes 2... 42, 1, 43. O cavalo! 43. Ó, aumentou mais ainda para o seu Antônio aqui. O seu Antônio já estava elogiando o seu Antônio ainda vai percorrer mais. 4. Valeu, Matheus. 4.368 metros. Então, isso aí que o seu Antônio percorreu, se fossem 7 voltas completas, né? Se fossem exatamente 2.520 graus. Mas como tem mais 90 graus, puxa vida, a sua madeira é quebrado. Mas aqui tem uma manha, olha só. Esse 90 graus, se observar, ele é 1/4 da volta, né? Ele é um quadrante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 624, é uma forma fácil. Vou pegar o 624 e vou dividir por 4. Todo mundo consegue ver isso?
Que o 90 graus corresponde a 1/4 da volta? Sim? E aí eu tenho 624 dividido por 4. Isso vai resultar para mim... vamos fazer devagarzinho. 1 vezes 4, 4. Me sobra 2. Baixa o 2. 22, 5. 5 vezes 4, 22. 24. 24 por 4, 6. 156. Então, ele dá mais 156 metros de volta. A volta completa é 624. Como ele anda mais 90 graus, mais 1/4, mais 156. Então, ele tem 4.368, com mais 156 metros do quarto, né, aquele pedacinho. E aí ele vai me dar aqui 8 e 6, 14, me vai 1. 7 e 5, 12, me vai 1. 4, 5 e aqui 4. Então, o seu Antônio está andando aí 4,5 km. O Enem podia arredondar 4,5 km, coisa do tipo. 4.524 metros é a caminhada do seu Antônio. Tranquilo? Uma questão aí de arco côngruo. Tá? Eu pego um monte de voltas, reduzo ao 90 graus e faço ali as sominhas, faço a aritmetização do exercício. Tranquilo isso? Questãozinha do Enem, bem bonitinha, isso aí muito, muito fácil de enxergar no Enem, isso. Tranquilo? Tranquilo. Já pensou se cair uma igual a essa, hein? Deus o livre. Então tá aí. Ok. E era só uma caminhada, é verdade, Júlia, só uma caminhadinha matinal, entendeu? Só para tirar o, né? Deu quase 4,5 km. Olha o seu Antônio. O seu Antônio todo se querendo. Beleza. E depois vai para a fila do caixa especial, hein? Mas é direito, né? É direito. É direito do seu Antônio. É isso aí, seu Antônio. Caminha lá e depois vai na caixa preferencial. Eu estou defendendo o meu lado porque daqui um pouquinho também eu vou fazer isso. Estou quase. Então tá. Eu vou pôr a data de hoje. Não, senhor, mas eu estava percebendo que muitas vezes o caixa preferencial demora mais do que o normal. É um absurdo. É a pirâmide etária. Né? É a pirâmide etária. Muito mais, né? O povo está ficando idoso. E aí acontece isso. Hoje é dia 14 de outubro. Beleza. Fechou então. Matamos essa parte aqui. Vou pôr a data nesse aqui também. Ok. E vou abrir mais uma lâmina. Alguma dúvida nisso? De boa? De boa por mim. De boa? Uhum. Então, aqui foi ciclo trigonométrico 4, o que é ciclo trigonométrico 5? Aqui é um exercício, eu acho. Deixa eu ver aqui o que é. Ah, tá. É um exercício, mesma coisa do seu Antônio, fazer isso aqui rapidinho. Vou projetar isso aqui. Olha só uma questão aqui, ó. Diz assim, calcule a primeira determinação positiva e escreva a expressão geral dos arcos congruentes a 4.400. A expressão geral nem vou não vou me deter a ela, mas eu vou calcular a primeira determinação positiva, tá? Do arco 4.400. Então, mesma coisa, como se o seu Antônio tivesse andado 4.400 graus na praça. Tá? Então, é a mesma situação aqui. Eu vou pegar o 4.400, vou dividir por 360, que é uma volta, ou cada uma volta, e aí eu consigo aqui 440 uma vez, aqui ó, uma vez 360 dá 360,
Aqui vai me dar 0, 14 vai me dar 8, aqui cedeu, vai me dar 0, 80, baixa um 0, 800, 800 vai dar 2 vezes 360 dá 720, e me sobra aqui 80. Então, o que significa? Que são 12 voltas. Então, se o seu Antônio tivesse feito um arco de 4.400 graus, ele teria dado 12 voltas e mais 80 graus. Então, seria isso. Então, esse 80 graus é a primeira determinação positiva, ou a menor determinação positiva. 80 graus. Certo? Então, essa aí é a parada. Essa questão de expressão geral dos arcos é tipo 80 graus, é o ponto de partida, mais um certo número x, n aqui, ó, ou k, número de voltas, vezes k voltas. É mais ou menos isso. Tranquilo? Aí vai substituindo o k aqui por 1, por 2, por 3, por 0. Tu vai encontrando bota aqui expressão. Vai encontrando os arcos que são congruentes a 4.400. Muito bem, muito bem. Tem uma outra lâmina aqui, deixa eu ver. Outro exercício, será? Ah, legal. Olha só, aqui de novo, ó. Eu quero a primeira determinação positiva, ou a menor determinação positiva, que é a mesma coisa, o arco de primeira volta, mesma coisa, do arco agora negativo. Menos 3.280. Bom, e na prática, como que eu faço, senhor? Bom, na prática, tu vai fazer assim, ó, tu vai considerar ele positivo primeiro, 3.280 graus, e vai dividir por 360. Mesma coisa que eu fiz lá no outro. Aí eu tenho aqui 10 a 13.600, 8 dá 2.880, 9 dá 2.700, 50, acho que dá 9 vezes, hein? Se não der, vai dar muito perto. 360 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54, me vai o 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. 3.240. Deu 9 vezes, deu 9 voltas completas, isso dá 2.240 graus. E aí eu tenho aqui uma sobra de 40 graus. É como se o seu Antônio tivesse dado 9 voltas e sobrado 40 graus. Só que agora o seu Antônio, nesse dia, ele resolveu andar no sentido contrário. O seu Antônio sempre fazia assim, ó. Olha só, aqui a praça, ó, com 2 caminhos, ó, se cruzando, aqueles passeios, né, da praça. E aí o seu Antônio sempre sai daqui, ó, e faz esse tipo de movimento, ó, fica rodando assim, ó, dando voltinhas assim, ó. É o sentido positivo da marcação dos arcos. Nesse dia, o seu Antônio resolveu vir para cá, ó. Ele deu 9 voltas nesse sentido e mais 40. Então, ele caiu aqui, ó, ele caiu no 4º grau, no 4º quadrante. Certo? Então, é isso que aconteceu nesse dia. Então, eu vou colocar aqui, ó, que agora o seu Antônio veio para cá, no sentido negativo. Ele deu 9 voltas e parou em 40 graus. Então, esse 40 graus, olha só, ele é negativo. Então, ele veio para cá, ó, ele parou por aqui, mais ou menos. Ó. Nessa posição aqui. Ó. Ele deu 9 voltas e parou aqui. Então, essa posição é a posição menos 3.280. Ok, lá no 4º quadrante. Então, essa é a primeira determinação. Só que, quando eu faço isso, eu encontro menos 40.
E aí ele está pedindo a menor determinação positiva. Eu quero saber positivamente o que equivale essa posição final aí, esse arco negativo 3.280. Bom, tem um raciocínio da volta e tem uma continha. O raciocínio é pensar assim, ó. Se eu já andei 40 aqui, ó, beleza? Se eu andei 40 aqui, significa que eu tenho aqui, ó, 90. Quando eu chego aqui, 180. Quando eu chego aqui embaixo, 270. Como eu andei ali 40, aqui eu tenho 50. Esse pedaço aqui, ó, ele é 50. Todo mundo consegue? Sim, né? Porque isso aqui vale 40, essa descida vale 40. Isso aqui, ó, vale 40. Então, esse outro pedaço aqui é 50, porque cada quadrante é 90. Então, pensa comigo, ó, qual é o arco positivo correspondente a essa posição 3.240 negativos? É 90, 180, 270 mais 50. É a posição 320, 270 mais 50. Então, significa que menos 3.280 graus, ele é congruente a menos 40, cai na mesma posição, e positivamente ele é congruente a 320. Então, essas são as equivalências. Mas esse 320 aqui eu tenho um jeito fácil de calcular. Eu não preciso ficar montando aqui, 90, aqui 180, lá, não precisa. É só fazer uma continha. Se eu quero converter de negativo para positivo, é só ver quanto é que falta para uma volta, quanto é que falta para 360. Então, eu pego 360 ó, e diminuo 40. 320, positivo. Tá? Sempre assim. Senhor, se fosse 100 negativos. Se eu tenho o arco 100 negativos. Quem é a correspondência negativo? Quem é a correspondência positiva desse arco? Pô, é só pegar 360 e diminuir 100. Dá 260. Então, significa que o menos 100 graus e 260 graus positivos, os dois caem no mesmo lugar. São arcos côncavos. Tranquilo? Então, isso que está acontecendo aqui, neste exemplo com arco negativo. De boa? De boa. Ok. O que mais eu tenho? Muito bem. Ciclo trigonométrico. Eu já falei sobre redução ao primeiro quadrante, não? Acho que não, né? Isso aqui é importante. Deixa eu ver se é essa lâmina aqui. Isso, redução de quadrante. Uhum. Olha só, isso aqui é bem importante, tá? Bem importante. Quando tu vai fazer uma lei dos senos, ou uma lei dos cossenos, quando tu vai manipular um arco, que não é aquele arco notável, não é o arco da tabelinha de arcos notáveis que nós vimos umas 2 aulas atrás, o 30, 45, 60, quando é um arco diferente desses notáveis, muitas vezes eu preciso fazer uma redução ao primeiro quadrante para buscar dentro da tabela de arcos notáveis qual é a equivalência, né? Qual é o arco que equivale no primeiro quadrante ao arco pretendido. Então, assim, regra prática, tá? Para redução de quadrante. Quando se estuda isso no colégio, estuda isso com detalhe, com tempo, se faz essa análise de redução de quadrante, particularmente em cada um dos quadrantes. Eu pego o segundo e vejo como é que eu faço para passar para o primeiro. Eu pego o terceiro e vejo como é que eu faço para passar para o primeiro. Eu pego o quarto e vejo como é que eu faço para passar para o primeiro. Então, o objetivo é levar o arco lá para o primeiro quadrante. Certo? Então, mais ou menos essa é a ideia. Quando eu faço a redução de quadrantes, é redução aqui, ó, para o primeiro.
Senhor, tu mudou o slide? Ô, cavalo! Mudei. Só mudei só para mim, eu sou egoísta. Tá aí, ó. Então, redução de quadrantes, geralmente é redução para o primeiro quadrante. E a regra prática para isso, tá? Para não precisar analisar cada quadrante, como que se faz, é como se cada quadrante tivesse uma regrinha, eu uso uma regra universal, uma regra que serve para todos eles. Então, essa regra é assim, ó, ela é meio imaginária, tá? Então, essa linha aqui, ó, que eu coloquei, esse segmento aí, isso aqui é meio imaginário. E aí tu vai imaginar isso aqui na tua cabeça e vai imaginar que essa linha horizontal, ela tem aqui, ó, desse... Opa! Deixa eu diminuir aqui. Ela tem na esquerda aqui, ó, 180 graus. E ela tem aqui 360 graus. Lembra, né? Ciclo trigonométrico. O vertical aqui é 90 e 270. E o horizontal, ele é 180, 360. Mais ou menos isso que eu estou fazendo. Estou pegando aquela linha horizontal, 180, 360. Tu vai imaginar isso, não precisa nem escrever. Então, tá. Então, eu vou escrever isso aqui. A primeira coisa... Imaginar a linha 180, 360. Então, essa é a primeira coisa que tu vai fazer. Segunda coisa, vai pegar o arco que tu quer levar para o primeiro quadrante e vai comparar, vai perguntar se o arco está mais perto do 180 ou mais perto do 360. Então, vou colocar assim, ó, arco mais perto, mais próximo do 180 ou do 360. Então, isso tudo vai fazer mentalmente, né? Não precisa escrever isso. Vai pegar o arco e vai imaginar o 180, 360 e vai pensar, tá mais perto do 180, mais perto do 360. Então, tu vai perguntar, o arco está mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? É uma pergunta. E assim que tu tiveres, se é mais perto do 180 ou mais perto do 360, tu vai aqui, ó, calcular a diferença. Calcular essa proximidade. Então, esse é o segundo passo. Aqui é o primeiro. Aqui é o segundo. E nós vamos para o terceiro passo. Terceiro passo é o quê? É definir o sinal. Beleza. Então é isso. Bom, eu vou precisar definir o sinal de cada grandeza trigonométrica dentro do ciclo trigonométrico. Acho que nós não fizemos isso ainda, né? Deixa eu abrir uma lâmina aqui. Deixa eu fazer aqui um ciclo. Aí.
Uhum. Beleza. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Tela. O cavalo. Agora sim. Aí, ó. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aqui eu vou fazer o estudo do sinal, que eu só me importo pelo sinal. Seno, cosseno e tangente. Então, para eu estudar o sinal do seno, eu tenho que saber que o seno ele é projetado, ele é obtido com as projeções dos arcos sobre o eixo vertical. Então, o eixo vertical é o eixo do seno. E aí eu aproveito aqui, ó, que a palavra vertical ela tem a vogal E. E a palavra seno tem a vogal E. E o cosseno, ele é o eixo horizontal. É o eixo que a gente vulgarmente chama de eixo X. Então, o eixo horizontal. Opa, que feio. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. E a palavra horizontal, se tu observar, ó, tem a vogal O começando aqui, ó. Então, vogal O, cosseno, vogal E, seno. Vertical, seno, horizontal, cosseno. E a tangente tem aqui, ela corre por fora aqui, ó. Ela é uma reta justamente tangente ao círculo trigonométrico, paralela ao eixo dos senos. Tá? Ficou bem ruim. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí sim, hein? Aí sim. Ok. Muito bem. Então, vou pensar assim, ó, de uma forma bem rápida. Observa que essa parte aqui, ó, é a parte de cima do seno, a parte positiva, né? A parte que está acima do eixo X. Então, a parte positiva do seno, se tu observar, ó, pega o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Então, todos os arcos de primeiro quadrante e segundo quadrante, todos eles têm senos positivos. O seno de 150 é um seno positivo, que está no segundo quadrante. O seno de 80 é um seno positivo, que é de primeiro quadrante. O seno de 142 é positivo, e assim por diante. E no terceiro quadrante e no quarto quadrante, se tu observar, ó, são os quadrantes que pegam, né, que se projetam na parte negativa do seno. Então, eu sei que o primeiro e o segundo quadrante tem senos positivos e o terceiro e quarto quadrante tem senos negativos. Mesmo raciocínio para cosseno. Como cosseno horizontal, a parte da frente aqui, ó, é a parte positiva e essa parte de trás é a parte negativa. Então, quais são os quadrantes que são positivos em cosseno? O primeiro e o quarto. O segundo quadrante é negativo em cosseno, porque se projeta na parte negativa. E o terceiro quadrante, da mesma forma, tem cossenos negativos, porque os arcos se projetam na parte negativa do cosseno. Então, tem os sinais de seno e cosseno. E a tangente? Bom, as tangentes, elas são projeções sobre o eixo T dos arcos. E as projeções são linhas imaginárias que passam pelo centro, pelo cruzamento dos arcos, pela origem do sistema e pela extremidade do arco. Então, sendo assim, o primeiro quadrante, ó, projeta para cima. Então, o primeiro quadrante... Senhor, era pra gente estar vendo alguma coisa que tu tá escrevendo? Era?
Temos mais 6. Tá, deixa eu tirar aqui os... Vou tirar os sinais aqui, então. Vou compartilhar. Aí estão as figuras, tá? Ó, cada uma delas é para uma grandeza trigonométrica. Então, o seno, vou estudar o seno na primeira figura, e aqui está destacado, ó, o eixo vertical, que é o eixo dos senos, seno é vertical. Na segunda figura eu destaquei o cosseno, o eixo horizontal, o eixo dos cossenos. E na terceira, eu coloquei aqui a tangente. Então, a tangente ela é um eixo vertical também paralelo ao eixo Y por fora. Muito bem. E aí, o que eu estava mostrando? Que essa parte aqui, ó, é a parte positiva do eixo vertical, a parte de cima é a parte positiva. E aí eu consigo perceber que esse quadrante aqui e esse quadrante aqui são os quadrantes que ficam na parte de cima, na parte positiva. Portanto, eles, no primeiro e no segundo quadrante, têm senos positivos. No terceiro quadrante, olha só, eu tenho a parte de baixo, e no quarto quadrante também tem a parte de baixo, a parte negativa de seno. Então, no terceiro quadrante eu tenho senos negativos, e no quarto quadrante eu também tenho senos negativos. Tipo assim, o seno de 310 graus. Quanto é, senhor? Não sei de cabeça. Seno de 310 graus não sei. Mas eu sei que ele é menos alguma coisa. Por quê? Porque o 310 graus, ele cai aqui, ó. Cai nesse quadrante o seno é negativo. Então, essa é a parada aí. Os cossenos são projetados no eixo horizontal. Então, essa parte aqui da frente, ó, é a parte positiva em cosseno, e essa parte de trás é a parte negativa em cosseno. Então, a parte positiva, ela, de certa maneira, pega o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Então, os cossenos de arcos do primeiro quadrante são cossenos positivos, e os cossenos do quarto quadrante também são positivos. Então, se eu pegar aquela historinha do 310, tipo cosseno de 310 graus, e 310 graus, ele é do quarto quadrante, eu não sei quanto é, mas eu sei que agora ele é positivo. O cosseno de 310 é positivo. Então, é a isso que se refere. E, claro, né, o segundo e o terceiro quadrante, eles se projetam na parte de trás do eixo dos cossenos. Então, eu tenho cossenos em segundo quadrante, cossenos negativos, no terceiro quadrante da mesma forma. As tangentes são projetadas por dentro da figura, de certa maneira. Então, aqui, ó, a tangente se projeta em primeiro quadrante para cima, ou seja, na parte positiva do eixo T. Né? Lembrando, essa aqui é a parte positiva do eixo T. Essa aqui é a parte negativa do eixo T. Então, o primeiro quadrante projeta para cima. O primeiro quadrante é positivo. Se observar o primeiro quadrante, todo mundo é positivo, né? Seno, cosseno, tangente. Se eu estender isso lá para secante, para cossecante, para cotangente, todo mundo é positivo em primeiro quadrante. No terceiro quadrante, se tu observar, ó, eu também tenho tangentes positivas, porque os arcos aqui, ó, de terceiro quadrante, eles também se projetam para cima, ó, porque tem que passar pelo centro. Ó. Então, eles também se projetam lá na parte positiva. No segundo quadrante, os arcos aqui, ó, de segundo quadrante, eles se projetam na parte negativa, porque eles devem passar pelo centro. Ó. E aí as projeções se dão na parte negativa. Então, tangente em segundo quadrante é tangente negativa. Por exemplo, tangente de 26 graus. Quanto é, senhor? Não sei, mas é menos alguém, porque é uma tangente que cai nesse quadrante, já que eu sei que aqui é 180 e lá em cima é 90, o 126 cai por aqui, ó, cai nesse meio, cai nesse quadrante, no segundo. E o segundo quadrante, todas as tangentes são negativas. E no quarto quadrante a mesma coisa, né? Os arcos estão aqui, ó,
E as projeções se dão passando pelo centro, ó, na verdade, partindo do centro, se projetam para baixo também. Então, no quarto quadrante, eu também tenho tangentes negativas. Então, os quadrantes ímpares, tangentes positivas, e quadrantes pares, tangentes negativas. Outra coisa que eu posso pensar para tangente é que a tangente ela é seno dividido pelo cosseno. É uma outra fórmula, né? Vamos dizer assim, uma outra relação matemática para tangente. Eu não sei, acho que nós nem comentamos sobre isso lá na trigonometria do triângulo. Mas tangente também pode ser obtida fazendo-se seno dividido pelo cosseno. Então, o sinal é a mesma coisa. Se eu pego aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, mais, que é seno, divide por mais, que é cosseno, vai dar mais divide por mais. Se eu pego o segundo quadrante, olha só, o seno é positivo. Então, aqui em cima é mais. Divide pelo cosseno, que é negativo. É menos. E mais com menos dá menos. Olha aí, a tangente negativa. O terceiro quadrante é bem legal. Terceiro quadrante, o seno é negativo. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E aí, então, eu tenho seno negativo, divide por cosseno, que também é negativo, menos com menos dá mais. Olha aqui, ó, tangente positiva no terceiro quadrante. Então, eu também posso usar esse recurso para o sinal da tangente nos quadrantes, fazendo seno dividido pelo cosseno. Então, esses são os sinais. Tranquilo? Eu vou aplicar isso só em um exemplo. No próximo encontro, eu vou voltar com aquela lâmina que eu vou abrir agora. Que eu vou